A família de Michele Bolsonaro é muito curiosa. Muitos têm problemas muito complexos. E agora, a ex-primeira-dama de Jair Messias Bolsonaro tem um tio que é réu. Réu por quê? Hein? Vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Vamos lá. A família da Michelle Bolsonaro é um show à parte, né? É mãe falsária, é vó traficante, é tio envolvido aí com denúncias de conteúdo sexual infantil, vamos chamar assim. Que a gente vai lembrar nesse corte também. E agora mais essa aí. Explica pra gente, Pedro. Olha só, a Michele Bolsonaro, de fato, assim, tem uma família que, ó, Sofia Labanca, eles estão de parabéns. O material é envolvendo menores de idade, isso aconteceu em outubro, em agosto, e a gente tem inclusive o vídeo do dia que ele foi preso, desse B-News aqui. Deixa eu só mostrar para vocês esse vídeo rapidamente. Vamos lá. Esse aí é o tio da Michele Bolsonaro, gente. Não mostra o rosto. Esse aí é o tio de Michele Bolsonaro. Só que agora, Sofia, é o que você acabou de falar, a briga é outra. E assim, a família dela realmente o caos absoluto. Tá na coluna grande angular do Metrópolis. Tio de Michele vira réu por receptação de carro roubado. A Justiça do DF aceitou a denúncia do MPDF contra Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Reportagem aí da Samara Swingel, vamos lá. A segunda vara criminal de Ceilândia aceitou a denúncia do Ministério Público que tornou o réu Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por receptação de carro roubado. A decisão é desta quarta-feira, dia 10, e é do juiz Leonardo Foster. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Gilberto adquiriu, recebeu, manteve e conduziu 2 carros sabendo que se tratavam de produto de um crime. Conforme apurado, policiais civis receberam a notícia anônima sobre a existência de um veículo produto de crime que estaria escondido no interior da residência de Gilberto. Durante as diligências, os policiais avistaram o veículo e, diante da situação de flagrância, adentraram no local, onde encontraram outros bens de origem suspeita, como uma motocicleta sem sinais identificadores visíveis, quadros de bicicleta e um drone, além de outros objetos de procedência duvidosa em poder do denunciado, disse o MPDF. O MPDF informou à Justiça do DF que deixou de celebrar o Acordo de Não Persecução Penal, a NPP, com Gilberto porque os antecedentes criminais não demonstraram habitualidade delitiva, com registros anteriores, inclusive por crime grave de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, além de 2 prisões em flagrante. Gilberto chegou a ser preso em flagrante em 26 de novembro de 2025, mas foi liberado após o pagamento de fiança e deve responder pelo crime em liberdade. Então é isso, gente. Ele foi preso agora em dezembro. A parentada da Michelle tem histórias absurdas, inclusive esse próprio tio, que foi preso com material criminoso de menores de idade. Ele tem 52 anos e essa matéria da CNN traz as informações, né? Após passar por uma audiência de custódia no dia 2 de agosto, Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama e presidenta do PL Mulher, Michele Bolsonaro, recebeu liberdade provisória. O advogado Samuel Magalhães, que defende Firmo, confirmou à justiça que aceitou o pedido da defesa. A audiência de custódia é o processo para apresentar um preso à justiça em até 48 horas após a prisão em flagrante para um juiz definir se converte em prisão preventiva ou se a pessoa responde em liberdade. Ele foi preso em Ceilândia no dia 1º de agosto, alvo da operação policial de Goiás, e no celular dele foram encontrados vídeos e fotos de conteúdo adulto envolvendo menores de idade. Segundo a investigação, ele é suspeito de fazer upload e compartilhar centenas de arquivos com imagens e vídeos de exploração de menores na internet. Durante o cumprimento de mandado de busca, os policiais encontraram no celular dele arquivos de abuso e a prisão foi realizada. O aparelho foi apreendido e será submetido à perícia para aprofundar as investigações. Sobre o caso, Michele Bolsonaro se manifestou no dia 2 de agosto,
numa das poucas vezes que ela fala dos parentes, né? E afirmou ter recebido a notícia com indignação e profunda tristeza. Em nota divulgada à imprensa, ela repudiou veementemente o suposto envolvimento do parente com crimes contra crianças. Trata-se de um crime vergonhoso, não somente por sua gravidade, mas principalmente porque fere profundamente a dignidade humana de crianças e adolescentes, declarou a ex-primeira-dama. Mas antes fosse só o tio, né, Sofia? Ela tem avó traficante e mãe acusada de falsificação. Uma reportagem bem conhecida da Veja, de 2019, do Hugo Marques e do Donato Viegas. E o João César de Castro Rocha também lembrou em várias entrevistas, inclusive aqui no Meteoro, que a Michelle tem outra filha além da Laura, de um outro relacionamento. E ela não fala sobre a família dela, Sofia, porque isso provavelmente numa disputa presidencial pesaria muito contra ela. Usariam bastante isso contra a Michelle. Pois é que ela já teve um outro marido, né? O Bolsonaro é o segundo marido dela. Uhum. E sim, ela teve uma filha com o Bolsonaro, que é a Laurinha. Que inclusive ela fez o Bolsonaro desfazer a vasectomia para ela poder engravidar e ele refez a vasectomia depois. E essa filha aí já começa com umas histórias meio estranhas, porque essa filha, Letícia Firmo, Uhum. recebeu um cargo aí com um salário de 13 mil reais no gabinete do Jorginho Melo, lá em Santa Catarina, e o namorado dela, não sei se é namorado ou marido, já são casados, sim, marido dela, o genro da Michelle, então, recebeu um cargo no gabinete do Jorge Safe. Então e daí você começa a ver, e daí agora tem o irmão que tá com o Tarcísio, sabe? Então você vê, a família dela, ela vai colocando as pessoas aí, e a coisa vai ficando meio estranha, porque não tô dizendo que tem nada de ilegal, mas é interessante como os parentes dela vão conseguindo cargos com salários excelentes nos gabinetes de políticos próximos, sabe? Isso pra não falar dos que foram trabalhar na lojinha do Bolsonaro, também tem parente da Michelle lá. Então, a hora que você começa a falar da família da Michelle, a coisa Uhum. vai se complicando, vai se complicando. Eu acho que só não se complica mais se a gente for falar da própria Michelle. Porque a Michelle tem desde aqueles casos meio bizarros, tipo do pastor capeta, que inclusive acabou levando, que era meio que um síndico do Palácio da Alvorada colocado por ela, que foi alvo aí de várias denúncias trabalhistas pela forma que tratava a equipe, né? Então por isso o apelido pastor capeta. E o caso também lá das carpas que morreram porque esvaziaram para pegar as moedas e tal, até casos bem mais complicados, como suspeita de rachadinha com a amiga que ela usava o cartão dela para pagar as próprias contas, né? Usava o cartão de crédito da amiga. Quem nunca? Quem nunca? O caso dos cheques do Queiroz o próprio, né, questão do golpe que o Mauro Cid colocou ela lá como descreveu ela na sua delação como parte do grupo radical que queria golpe de Estado e por aí vai. Então eu só não acho que mais complicado do que a família da Michelle, a única coisa é o passado da própria Michelle. Exatamente. E o passado da própria Michelle, assim, só para vocês terem os detalhes, foi no ano que o Bolsonaro foi eleito, tá? Em abril de 2018, a Veja publicou uma reportagem que começava assim: Maria Aparecida Firmo Ferreira tem 79 anos, é cardíaca, sofre de Parkinson, locomove-se com dificuldade e mora num casebre que fica na parte mais miserável de Brasília. A favela Sol Nascente, conhecida pela violência, dominada pelo tráfico de drogas e conflagrada por facções que usam métodos similares às das milícias cariocas. Sem se preocupar com tudo isso, Dona Aparecida, como é conhecida, enfrenta uma odisseia diária. Aposentada, ela divide o seu tempo entre cuidar de um filho deficiente auditivo, ir ao posto de saúde e buscar remédios e bater papo com os vizinhos. Ninguém ou quase ninguém da vizinhança sabe que ela é a avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro.
A neta, agora famosa, o presidente da República e a pobreza são assuntos que parecem despertar sentimentos conflitantes em Dona Aparecida. Faz mais de 6 anos que ela não vê a neta que ajudou a criar. A avó não foi convidada para a posse, nem ela e nem a sua filha, a mãe de Michele Maria das Graças. Passados 3 meses de governo, ela não recebeu um convite para uma visita no Palácio do Planalto, a residência oficial que fica a apenas 40 quilômetros da favela. Por quê? Ela diz que não sabe responder. Na última semana, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem mostrando que Maria Aparecida, a avó, estava internada fazia 2 dias no corredor de um hospital público em Brasília, aguardando uma vaga para realizar uma cirurgia ortopédica. Sem nenhuma assistência da neta, ela sofria sozinha a dor da fratura da bacia. Pois o que parecia um desprezo profundo da primeira-dama com a família de origem humilde esconde, na verdade, problemas bem mais complexos. Dona Aparecida, a avó, nem sempre foi a pessoa de saúde frágil e indefesa que hoje cobra um pouco de atenção da neta. Antes de se aposentar, ela tentou ganhar a vida traficando drogas. E a Veja fez essa matéria com documentação. Veja localizou nos arquivos da primeira vara de entorpecentes e contravenções penais do Distrito Federal o processo que detalha o dia em que Maria Aparecida Firmo Ferreira, então com 55 anos, foi presa em flagrante. Em 97, a avó da primeira-dama era conhecida nas ruas como Tia e, segundo a polícia, sua principal atividade era vender drogas no centro de Brasília. Que família, hein, Sofia? Você tá mutada só, não estamos te ouvindo. Que família. Mas enfim. O que esperar de alguém que se casou com Bolsonaro? Com Jair Bolsonaro. A avó de menos, né? O duro é o Bolsonaro. Porque a avó você não escolhe, né? Agora o marido, né, filha? Aí fica difícil. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.